O que faz uma pessoa ter uma carreira de sucesso? A minha convidada de hoje é advogada, empresária e conselheira em várias empresas. Recentemente, ela fundou um projeto, Mulheres em Conselhos, onde reúne mais de 280 mulheres. Vamos juntos conhecer a carreira da Sandra Comodaro? Oi, Sandra, seja bem-vinda ao Carreira e Você. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua carreira, como que você começou. Olá, Lia, muito obrigada pela oportunidade, é uma honra estar aqui com você no seu programa. A minha carreira começou de uma forma bem inusitada. 16 anos de idade, estava na primeira faculdade de administração de empresas e queria muito trabalhar. Na verdade, eu queria mais trabalhar do que estudar. E tentei conciliar isso, mandei muitos currículos e, na verdade, eu fui contratada através de um amigo do meu pai, networking. A gente está falando há 25 anos atrás, quando a networking, a palavra nem existia ainda, na minha vida já foi importante. Então, comecei no chão de fábrica, né? Era uma tecelagem, é ainda uma indústria têxtil no Brás, e lá comecei minha carreira. Se eu não me engano, foi um mês, mais ou menos, alguém me viu eu organizando as coisas ali na linha de produção e me convidou para ser secretária de um dos diretores acionistas da empresa. Então, foi um tempo muito curto entre a minha entrada e a subida de carreira, justamente porque acho que eu consegui demonstrar ali num primeiro momento alguma competência, algum diferencial. E assim foi. Fui subindo de cargo, acho que passado mais um tempo, eu fui convidada para ser secretária do presidente da empresa. Foi um tempo muito curto entre um e outro. E quando foi mais ou menos depois de um tempo, eu recebi o convite para abrir a área de comércio exterior. A gente já importava tecidos da China, de Taiwan, para beneficiar o produto em São Paulo e confeccionar a roupa. E nós abrimos essa área de comércio exterior e eu lá fiquei por 11 anos. Só voltando um pouquinho nesse tempo, quando a gente abriu a área de comércio exterior, que eu tinha acúmulos de funções, mas era natural, eu via muito a área de direito internacional, porque eu estava muito na área de comércio exterior, então tributário e internacional era a área que eu vivia, né? Então, fazia administração de empresas, com ênfase em comércio exterior, mas eu estava vendo muito a área de legislação internacional e resolvi fazer direito. Quando eu resolvi fazer direito, eu já estava há 11 anos na casa, foi meu primeiro emprego, eu fiquei 11 anos. E eu resolvi sair para passar na OAB e me preparar para essa outra fase. Passar na OAB, hoje é mais fácil, mas naquela época era muito difícil. Então, fiz o curso, saí da empresa, pedi a saída e passei em Direito. E aí fui convidada para trabalhar nesse escritório de advocacia que eu fiquei até 2 anos atrás. Então, fiquei nessa minha antiga banca por 15 anos. Uhum. Então, foi feito esse convite. Eu já estava há 5 anos em São Paulo, como advogada dessa banca de advogados. Se eu não me engano, nós já tínhamos 15 ou 16 unidades no Brasil, mas não tinha nenhuma unidade no sul do Brasil. Então, foi feito esse convite para eu assumir, ir para Curitiba, e montar todas as bases no sul. Eu não conhecia Curitiba nem a passeio, o que dirá trabalhar, né? Então, comecei a fazer amizade na igreja, na academia, fiz um bom relacionamento, tive um bom relacionamento e eu costumo brincar. Nem a copeira eu tinha gente para me indicar, o que dirá cliente, né? Então, foi um passo difícil, foi um desafio enorme na minha vida. Uhum. Se você me perguntar qual foi o seu maior desafio na vida, foi ir para estados que eu nunca tinha ido nem a passeio para montar bases
que na época era um dos maiores escritórios de advocacia do país. Então, o maior desafio, com certeza, na minha vida foi esse. Montei, acabei escolhendo Curitiba para viver, né? E condicionei a minha operação com também uma área aqui em São Paulo que eu cuidava. Porque a minha ideia era, se tudo der errado, eu nunca entro num negócio para dar errado, mas se tudo der errado, eu tinha São Paulo para voltar com uma equipe ou sem equipe em São Paulo. Então, essa é a minha vida, só que deu tudo certo, as coisas caminharam muito bem. Naquela época, eu já comecei a advogar para diversas empresas de grande porte em Curitiba, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, formar equipe. Curitiba me abraçou, eu recebi o título cidadã paranaense, que eu muito orgulho de dizer que eu sou cidadã paranaense também. E as coisas começaram a fluir a partir daí. Fui convidada para ser colunista da revista que é da Record do Paraná, que é a RIC TV. E depois fui também entrevistadora ou colunista da RIC+, que é o portal digital da Record do Paraná, advogando também para a RIC TV, né? E então essa foi minha história nessas minhas duas passagens longas. Então, no primeiro, com 16 anos de idade, fiquei 11 anos, e no segundo, que eu saí agora recentemente, fiquei lá 15 anos na casa. E decidi sair agora no final de 2020, a pandemia. Então, essa segunda fase foi a fase que eu tive a maior experiência na advocacia mesmo e na gestão de pessoas, né? Eu não tinha zero experiência com gente, capital humano, então foi esses 15 anos que me trouxeram a minha experiência e a minha bagagem até hoje, porque eu acabei, eles chamam de intraempreendedorismo, eu acabei empreendendo do zero, porque eu saí daqui sem nenhum apoio. Isso não é ruim, isso para mim foi ótimo. Sem treinamento, eu nunca tinha sido diretora, né? E nunca tinha tido cargo de liderança de fato. Mas nessa minha transição, eu me esforcei, estava em outro estado, só me restava a mim saber, né? Era vídeos de YouTube, aprendendo. Então, nunca tive uma mentoria, nunca tive um treinamento e consegui sobreviver. Então, o resumo de tudo isso, os números falam por si só. Saí no final de 2020, veio a pandemia, teve uma fase que eu queria também voltar para São Paulo, minha família mora aqui, e eu já tinha uma carteira de 1.299 empresas. Uau. Empresas, que é uma carteira muito rica e importante. Que é assim que você começou o seu escritório de advocacia. Isso, aí no final de 2020, eu sou muito amiga do meu ex-sócio ainda, saímos muito bem, sou bem amiga dele, admiro muito, eu acredito que seja recíproco. E eu já cuidava da área de M&A aqui em São Paulo, que é a área de fusões e aquisições, que é uma área que eu amo, que brilha meus olhos, e a área tributária, né? Então, veio a pandemia, aqueles 8 meses sozinha no Paraná, eu administrava uma equipe de 80 advogados. Então, eu decidi fazer uma proposta para minha saída, compra das minhas ações, e ele aceitou, entendeu o meu momento, eu entendi o momento deles também, e resolvi sair. E faz 2 anos e 5 meses, 6 meses, eu tive um non-compete de 2 anos, porque eu deixei a carteira na empresa, e nesses 2 anos eu estruturei o meu escritório, estou ali na Faria Lima, e montei meu escritório na área civil, tributário e fusões e aquisições. Que foi um novo recomeço, né? Foi. Então, minha carreira basicamente foi essa. E eu sempre fiquei tempos muito longos nas empresas. Eu costumo dizer, Lia, que eu crio raízes onde eu passo. Com certeza absoluta, eu encontro com o Fauzi Amushi, com o Oswaldo Amushi, que me deu meu primeiro emprego com 16 anos de idade, e eu sou muito bem recebida, onde quer que seja, né? Até recentemente eles me convidaram até para um jantar deles, um almoço deles, fui. Então, eu crio sempre raízes aonde eu passo. Esse é meu espírito
de liderança e trabalho. E como foi para você empreender? Porque agora você realmente é uma empresária, né, com o seu escritório. Como foi para você? Para mim foi bem fácil, justamente porque, como eu disse, eu intraempreendi, né? É uma palavra que eu aprendi recentemente, mas foi exatamente isso. Eu tinha eu trabalhava para um escritório, mas eu comecei do zero. Tá. E aliás, eu adoro começar projetos do zero. Eu ouvi, se eu não me engano, Marília Roca. Ela estava, se eu não me engano, numa multinacional. Ela falava assim, num congresso da revista Cláudia: eu adoro pegar projetos do zero e começar e criar. Quando ela falou isso, há muitos anos atrás, eu falei, ela falou a palavra-chave, e eu também gosto disso. Então, eu já tinha um know-how, digamos assim, em empreender, né? Então, aprendi tudo numa empresa. Não sabia nada de questões financeiras, sistema, informática. Então, quando a minha saída de São Paulo para o sul do Brasil, foi assim, ou eu aprendo ou eu aprendo. E para mim foi maravilhoso, né? Porque tudo que eu aprendi, eu trouxe para a minha realidade hoje. Então, hoje o meu escritório é um escritório bem menor, mas é isso que eu quis. Essa era a minha ideia. Ter poucos e bons clientes, poucos e bons funcionários e ter uma estrutura menor, né? Que eu tinha antes. Sandra, você é conselheira de mais de uma empresa e eu queria que você falasse um pouco dessa função. Isso brilha meus olhos, falar sobre posições em conselho. Até porque, Elia, eu me programei, eu me organizei para essa fase, né? Eu hoje sou conselheira de 2 empresas que eu advoguei para eles, né? São empresas que eu advoguei ou advogo. Então, para mim, estar nesse assento de conselhos dessas empresas foi uma coisa natural, que a advocacia é a relação de confiança. Para você sentar na cadeira de um conselho de uma empresa e ajudar a empresa a tomar decisões, é uma relação de confiança também. Então, para mim, ela foi um processo natural, né? Eu já tinha uma relação de confiança e acabei assumindo. E, fora isso, eu tenho os meus conselhos, que são entidades de classe. Por exemplo, eu estou no LID Mulher Global, a convite da Nadir Moreno. Acabei de assumir agora o Conselho Estratégico do World Trade Center do sul do Brasil, né? E agora, recentemente, foi lançado também o World Trade Center Woman, que é o primeiro WTC do mundo que foi lançado em Florianópolis e que nós lançamos faz umas 2 ou 3 semanas que eu participei também. E até meses atrás estava na Associação Comercial do Paraná, que é a Federação Comercial do Paraná, que tem status de federação, melhor dizendo, e também na Universidade Federal do Estado do Paraná, que é a UFPR. Então, são conselhos pro bono, mas que para mim me agregava muito em termos de network, em termos de conhecimento, porque você entra no conselho de uma entidade de classe, Lia, que você pega todos os tipos você se depara com todos os tipos de empresas, pequenas, médias, empresas saudáveis, não tão saudáveis, com um problema X, um problema Z. Então, no conselho de entidade de classe, você acaba tendo uma visão muito macro, global, do que de fato é um conselho. E para você, qual que é o maior desafio em ser uma conselheira? Bom, ser uma conselheira, primeiro que você responde com seu CPF, né? Então, tudo que você fala ali tem que ser palpável, tem que ser factível, porque se você está num segmento que de alto risco, você está numa empresa de óleo e gás e você dá uma opinião e que a opinião não seja palpável,
você e a empresa correm alguns sérios riscos, né? Então, tá numa posição de conselho, primeiro, que você tem que ter uma bagagem, uma experiência muito grande de vida e profissional, né? Eu sei que isso é discutível, mas para mim, estar em conselho de uma empresa, você tem que conhecer o segmento. Se você vai para o varejo, você tem que conhecer o varejo. Com certeza. Se você vai para uma construção civil, você tem que saber como é a construção civil, que tipo de riscos são inerentes. Porque eu estou em conselho consultivos, não estou ainda em conselho de administração. O conselho consultivo é um passo antes do conselho de administração, né? A gente está estruturando a empresa para ser ter um conselho oficial, digamos assim. Né? Então, você tem ali todos os assuntos. Você trata jurídico, você trata financeiro, você trata operacional. Então, você tem que ter uma visão macro do negócio. Né? E eu não, na minha opinião, eu não iria para um conselho de uma empresa que eu não tenho afinidade. Eu não iria para uma indústria química porque eu não conheço o segmento. Então, acho que é assim. Até para ocupar uma carreira de executiva de uma empresa, eu não iria para um segmento que eu não tivesse afinidade. Então, foi assim. E essa é a minha atividade hoje em conselhos. Você e a Andrea desenvolveram um grupo de mulheres, que é um projeto, Mulheres em Conselhos. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, porque o projeto é sensacional. É sensacional mesmo, Lia. Nasceu de um sonho meu e da Andrea. Inclusive, nasceu no meu escritório, eu e a Andrea conversando. A Andrea já tinha atuado em algumas empresas globais e já estava num momento diferente da vida, queria assumir algum conselho, e eu já conselheira de empresas. A gente começou a conversar e como eu vou voltando um pouquinho atrás, eu adoro projeto para começar do zero. Eu adoro. Se você tiver um projeto, uma folha em branco e falar assim, vamos fazer junto um projeto aqui, eu adoro. Se eu confiar no seu projeto, então pode contar comigo para o resto da vida. E foi assim. Então, a gente começou a discutir, temos muitos amigos em comum e começamos a discutir. Hoje, menos de 17% das mulheres estão em posição de conselho. Você sabe que depois que nós começamos a fazer esse projeto, nós estamos vendo que são muitas mulheres que estão acessíveis, estão disponíveis, acessíveis e preparadas para assumir posições de conselho. Mas o que falta? Oportunidade. Falta que alguém olhe para elas, veja elas e considerem elas como uma pessoa importante para a empresa. Você sabe que eu vou falar minha experiência, né? Eu não acho que seja um trabalho de headhunter. Apesar de que tem algumas empresas de outsourcing que também tem uma divisão de busca de pessoas, de mulheres em conselho. A gente tem conhecimento disso. Mas, para mim, é networking. É networking e relação de confiança. Então, qual que é a ideia do projeto? Ter encontros de conteúdo para as pessoas conseguirem trocar informações e também palestrantes que despertam o interesse nelas e ter aqueles insights, né, que a gente sabe, nós mulheres adoramos insights, adoramos ter aquelas... Então, essa é a ideia, despertar o interesse. Nós temos uma missão hoje de desenvolver, nós não somos uma escola, muito longe disso, mas através dessas palestras, através dessas experiências, a gente poder trazer alguma experiência. A exemplo de mim, né? Eu acho que eu aprendo muito mais ouvindo os problemas e os desafios que você teve na sua carreira do que numa aula de mentoria, de uma aula de
de um MBA. Não que não seja importante. Sim, muito importante se certificar, estudar, etc. Mas eu, particularmente, se você me contar os seus erros e acertos, eu acredito que eu vou memorar mais do que talvez numa aula teórica. Esse é o objetivo do programa. Exatamente esse. Porque a gente inspira a carreira das pessoas com a nossa vivência, com a nossa história. A gente é exemplo para as pessoas, né? E quando você vê uma pessoa falando da sua carreira, falando dos seus desafios, dos seus medos, você consegue criar vários insights, como você mesmo disse, né? Esse é um dos motivos de eu ter criado também o programa Carreira em Você. Quantas mulheres são? Quantas executivas estão reunidas? Nós implantamos um grupo de WhatsApp sem dispor de receita nenhuma financeira. Nós já estamos no 3º encontro com quase 300 executivas, CEO, C-levels e conselheiras. E tem algumas que também são investidoras de empresas que estão lá. Mas qual que é a ideia? Ou trazer conselheiras com a experiência, com a bagagem que tem, né? Como a Cláudia Elisa, que eu comentei aqui, que eu fiquei encantada com a palestra dela, com a trajetória dela, com a Ana Chaia, que foi a nossa palestrante, trazer a experiência delas para quem já está atuando e também para quem está começando, entrando num conselho consultivo, ou assumindo uma posição de conselho de administração, ou até em comitês de empresas, né? Você vê comitês de gestão de pessoas, comitês de governança. Então, a ideia é sempre pautar com um tema. Agora, dia 17 de maio, vamos ter nosso 3º encontro. E o 3º encontro vai ser sobre um tema que tem sido pauta dos nossos conselhos, que é a governança e as mudanças climáticas. Então, são temas aí que estão sendo discutido, em voga, e que é trazido aí nas nossas reuniões, nos nossos encontros. Sandra, você falou muito de networking, muito da importância dele. Qual conselho você dá para uma pessoa que queira fazer um networking? Hoje, a gente sabe, né, que networking ele tem um valor tão rico quanto o seu currículo, né, o seu estudo. Aliás, algumas vezes, em algumas situações, o networking é mais rico do que o seu currículo. A gente sabe disso e não sejamos ingênuos em dizer o contrário, né? Então, nada na minha vida, Lia, veio por acaso. Nada, em absolutamente nada. Todo esse relacionamento, toda essa carteira que eu trago comigo foi batalhado e sempre em eventos, né? Sempre tentando achar a pessoa certa. Então, hoje, eu digo que se não fosse isso, talvez eu não teria chegado aonde eu cheguei. E não tem essa vergonha de bater na porta, de criar mecanismos criativos para achar a pessoa, né? Eu, um pouco antes de vir aqui, eu até estava com a minha secretária comentando que eu queria conversar com uma dona de um banco. Só isso. E eu não tinha contato com ela. Com todo o meu relacionamento, eu não consegui chegar nela. Fui testando todos os e-mails possíveis e impossíveis, consegui. E ela me respondeu. E eu tenho uma agenda com ela nos próximos dias. Então, às vezes, o networking não é necessariamente alguém te aproximar, alguém te conectar com alguém, esperar do outro, né? Eu espero que a Lia me contate, mas sim, e fazer o seu próprio networking, né? Ser proativa, né, para isso, né? Ser proativa. A gente construiu a construção de uma marca, a construção de um nome, depois fica muito mais fácil, né? Quando você construir sua marca, construir seu nome, mas
É isso. Eu uso muito uma frase que eu carrego comigo, que é da Cláudia Sender, que ela presidiu, foi CEO da Latam. Ela fala assim: o preconceito não resiste à competência. Em todos os aspectos, né? Inclusive com relação, voltando um pouquinho atrás, na questão dos nossos conselhos, né? Que trata todos os temas, diversidade, equidade, mulheres negras, etarismo hoje, que está muito em voga, né? Uhum. Então, essa é a frase aí que eu deixo para nosso bate-papo aqui. O preconceito não resiste à competência em nenhum aspecto. Mostre a competência e cai qualquer tipo de estigma de preconceito. É bem isso. E o que você acha que falta hoje nas organizações? Lia, eu sempre fui uma adepta a mulheres em cargo de liderança. Sempre. Se eu vou numa padaria ou qualquer estabelecimento e vejo uma mulher em cargo de liderança, uma mulher liderando alguma coisa, eu vou lá pessoalmente, parabenizo ela. Eu pessoalmente. Mas isso é natural, isso é automático. O que eu acho que falta nas empresas é esse reconhecimento. A gente teve, nessas duas passagens longas nessas empresas, a gente viu que a mulher, ela vai até um cargo de gerência, ela vai até um cargo, mas não no topo. É raro uma mulher fazer carreira e chegar como CEO na empresa. Eu fui nessas minhas empresas também do conselho, claro que era um conselho mais institucional, e num deles eu era a única mulher. Dos 9 conselheiros, eu era a única mulher. Eu era a última a ser ouvida. Quando era ouvida. Então, acho que falta esse olhar mais crítico, mais apurado, mais na valorização da mulher. Eu fui a única mulher nesse meu antigo escritório a assumir a diretoria de um estado, não tinha antes. Então, o que falta nas empresas? Eu acho que essa valorização da mulher. E não para ela chegar num cargo de gerência, supervisor, ela ir muito mais além. É ser uma C-level, é ser uma CEO da empresa. E eu acho que falta programas, treinamentos e essa valorização. Claro que tem muitas empresas que já têm esses programas, mas eu acho que na grande maioria ainda falta esse ponto. Falta mesmo. E para você, qual foi a maior conquista profissional? Sem dúvida nenhuma, montar do zero uma estrutura em outro estado, sem treinamento, sem apoio, sem recursos financeiros e se tornar uma das filiais mais rentáveis de todos os estados onde já tínhamos unidade. Essa foi uma das minhas maiores conquistas. É um orgulho para você isso, Muito né? orgulho. Você contou muitas histórias aqui pra gente, muitas histórias profissionais da sua carreira, mas eu queria que você escolhesse uma que pode inspirar quem está nos assistindo. Lia, são muitas histórias, mas uma que me ocorre aqui é nessa transição de carreira da minha vida corporativa para minha carreira solo, né? Eu tinha secretárias, eu tinha advogados, eu tinha uma equipe que eu formei e uma boa remuneração, né? E bons contratos. Fazer essa transição, ela deve ser muito bem pensada, né? No início da nossa conversa aqui, do nosso bate-papo, eu vou até usar um termo que o meu ex-sócio usava. O que difere a coragem da loucura é o resultado. Se o resultado for positivo, você foi corajosa. Se o resultado for negativo, você foi louco. Então, é o resultado que margeia tudo. A gente teve muitos
falhas, né? Aqui na entrevista a gente conta o que deu certo, mas talvez o que deu errado eu costumo brincar, talvez o que deu errado a gente precisaria de alguns anos, mas para falar o que deu certo, talvez eu precisasse só de algumas horas. Então é claro que deu muito mais errado do que deu certo, mas nessa balança deu mais certo do que errado, porque eu vejo que todas as decisões que eu tomei, principalmente empreendendo, foi uma decisão que hoje eu me sinto muito feliz, porque eu trago comigo toda a experiência que eu tive. Então, essa é a minha lição hoje. Faça aquilo com consciência. É claro que quando você faz uma transição de carreira ou toma uma decisão, a maioria das vezes é baseada em salário, em remuneração. Eu vou mudar porque eu vou ganhar mais. Eu vou mudar porque eu vou ter um prestígio melhor, né? Mas às vezes a decisão não está aí. A decisão está naquilo que você vai vislumbrar dali para frente. Eu estou quase chegando nos 50 anos já, então acho que essa maturidade de saber aonde você quer ir agora. Então, as minhas transições de carreira, eu sempre trabalhei em empresas estáveis, que eu tinha prestígio, eu era reconhecida como profissional, né? E dar esse salto para empreender, ela tem que ser um ato de muita maturidade. Então, o que eu trago aqui como inspiração é isso, essa maturidade para fazer uma transição de carreira, ela não envolve só aspectos financeiros. E muito planejamento, né? Muito planejamento. Porque fazer uma transição de carreira, ela não é fácil, eu sei por experiência própria, mas é muito planejamento mesmo da estratégia A, estratégia B, e se uma não der certo, a gente vai para outra estratégia. Principalmente quando você vai para uma posição de conselho. Exato. Né? Hoje uma conselheira, ela não vai ter a remuneração de uma executiva. Então, isso também que a gente pauta nas nossas reuniões é que você quer ser conselheira, você tem que saber que você vai ter uma remuneração reduzida, né? Com outro olhar, né? Não de executora. Então, mas eu estou muito feliz porque hoje ocupo a posição de conselho e estou empreendendo e estou no melhor momento da minha carreira profissional. Quando você olha toda essa sua carreira, desde quando você começou lá atrás até hoje, você contou toda a sua história, toda a sua trajetória profissional aqui. Qual que é o sentimento que te vem? Missão cumprida. Eu fiz as pessoas felizes trabalhando comigo. Eu enxerguei valores nas pessoas que, inclusive, elas mesmas não enxergavam. Principalmente no aspecto comercial, né? Eu consegui identificar diversas pessoas do meu time que ela tinha potencial. Então, isso para mim tem um valor incomensurável. As pessoas falarem para mim assim, nossa, doutora, você fez eu enxergar um outro lado da moeda que eu não enxergava. Então, para mim, isso tem um valor que não é financeiro, é satisfatório. Hoje eu tenho muita coisa, né? O burrinho está ainda no início da subida, né? Ainda tem muita coisa para frente, mas ao alto dos meus quase 50 anos, eu sei que eu consegui desenvolver habilidades em pessoas que estavam trabalhando comigo, às vezes indiretamente, com um exemplo ou com inspiração, e às vezes com realmente eu enxergando o potencial que a pessoa mesmo não sabia que tinha. Que, aliás, Lia, eu também fui descobrindo habilidades que eu tinha e que eu mesma não sabia que eu tinha, que foi com os desafios. Os desafios me mostraram habilidades que nem eu sabia que eu tinha. E isso é um ponto aí que me deixa muito feliz.
Até uma ex-funcionária na semana passada me ligou, me contando, olha, eu estou numa posição assim, assim, assim. Você lembra de uma situação que a doutora me falou, que eu tinha e eu não acreditei? Pois é, agora eu estou nessa posição, ocupando e com essas características, com esses aspectos. Então, Eu fico muito enxergo feliz. muito essa sua habilidade, sabia? De enxergar isso nas pessoas, de dar o suporte, o network, de ser aberta, de ser generosa. São muitas qualidades e eu quero muito te agradecer por isso tudo. E agradecer porque você abriu aqui sua vida profissional, contou coisas incríveis pra gente. Obrigada pela entrevista. Eu que te agradeço, Lia, eu tenho muita fé em Deus. Eu nasci de família cristã e acho que uma parte nós fazemos, que cabe a nós fazer, e a outra parte Deus providencia. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada.